E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais uma vez com um vídeo. E desculpa galera, mas essa não é minha voz, beleza? Mas seguinte, o vídeo é pra responder uma pergunta do inscrito que é o seguinte: a AMD ou Intel, quase que eu dizia AMD ou Ryzen, mas enfim, como um bom e velho programador sênior diria, depende. Por que depende? Porque vamos lá. Vamos supor que você vai me perguntar sobre se compraria um Celeron ou um Athlon da AMD. Mas aí, nesse caso eu ia dizer, rapaz, tem outra coisa melhor não? Mas enfim, vamos supor que só teria essas duas opções. Eu recomendaria, mesmo que eu tenha mais amor pelo AMD, eu ia recomendar você comprar o Celeron da Intel. Porque no caso específico do Athlon e Celeron, o Celeron na maioria das vezes acaba ganhando, certo? Aí, seguinte, vamos para nossa para a realidade de hoje, né? Não compre, não me venham com essa pergunta, Celeron ou Athlon, beleza? Eu vou recomendar vocês comprarem um computador melhor, beleza? Mas enfim, aí vamos lá. Eu vou escolher esse Intel aqui de 12ª geração, beleza? O i5 de 12ª geração. Por que que eu vou escolher esse daqui do meio e não esses dois que estão mais baratos? Porque esses dois, eles não têm placa de vídeo embutida. E eu quero fazer um comparativo mais dentro da realidade de muitos, que normalmente a gente compra um computador sem placa de vídeo, depois vai montando até conseguir, vai jogando enquanto a gente não compra uma placa de vídeo, beleza? Aí depois é que troca para um processador melhor sem placa de vídeo. Mas vamos nesse aqui que é bom também, beleza? Aí vamos lá. Esse processador aqui, se a gente... Nossa. Esse processador aqui, ele tem uma placa de vídeo dedicada, tem dois canais de memória e o suporte de até 128 gigabytes, beleza? Ele é DDR4 ainda. Oxe, é compatível com DDR5? Interessante. Então a gente já vê que aqui ele é compatível com tanto DDR4 quanto DDR5. Então é um processador que permite a gente fazer upgrades mais para frente. Tipo, a gente trocar a placa-mãe e, consequentemente, colocar uma memória DDR5 futuramente, caso seja necessário, beleza? Ele tem extensão de geração de memória, beleza? Aí vamos para o Ryzen 5. No Ryzen 5 eu vou escolher também um processador que tenha a placa gráfica, que acredito que esses aqui não tem placa gráfica, beleza? Ele o que vai ter placa gráfica é esse aqui, o GT, beleza? Aí ele, se olhar os preços dos dois, o AMD acaba sendo mais barato que esse, beleza? A gente já percebeu essa diferença do preço. Então, por isso que normalmente compensa mais se você comprar um AMD do que comprar um Intel. Porque, tipo, embora esse aqui seja da quinta geração, e enquanto que esse aqui seja da 12ª, já já a gente vai ver que eles são praticamente a mesma coisa, beleza? Aí vamos descendo aqui para a gente ver as especificações dele. Nesse caso aqui do Ryzen 5, se a gente olhar aqui, tipo de memória, DDR4, a gente já percebe que ele tem a limitação trocar a geração da memória. Tipo, se você comprar uma placa-mãe DDR4 para esse processador, você vai estar limitado a se trocar a placa-mãe para uma DDR5, vai ter que trocar o processador também, que ele não vai ser compatível com DDR5. Pode ser que se fazer um overclock, alguma coisa assim, consiga, mas aí o socket também do processador vai ser mais difícil de encontrar numa placa DDR5. Na questão de threads, esse aqui é de 12 threads, ou da Ryzen é 12 threads, e no da
Intel, ele vai ser, acredito que vai ser dois threads também, beleza? Aí no a questão de processadores mesmo, núcleos, vai ser 6 e 6 nos dois. Então, tipo, eles são praticamente a mesma coisa, com exceção da limitação de mudança de geração de memória, beleza? A versão do PCI dele é 3.0, e enquanto da Intel eu acredito que é 4.0. Onde é que a gente vai ter isso? Tá aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Ele é da quarta geração do PCIe, beleza? Ou seja, esse processador aqui da Intel, ele é mais atualizado do que o da Ryzen. No caso a gente já vê pelo nome, porque tipo o da Ryzen, esse aqui, vai ser mais ou menos da oitava geração da Intel. Mas enfim, mesmo com essas certas diferenças, vamos jogar no Google aqui um comparativo do. Qual foi o que eu botei? Foi o sem o 12400 sem o F e o 5600 GT. Beleza, então 5600 GT e aqui o sem o F. Se a gente botar no Google, vai aparecer esse site aqui, o Versus, beleza? Ele tem outros também, eles são muito bons para comparativo de processador. Aí ele já mostra aqui que esse aqui venceu na comparação, e os preços deles são bem parecidos. Tipo, na Kabum ele tem um pouquinho mais do que o da Amazon, do que a diferença na Amazon. Mas se você olhar, ele tá mais ou menos com preço bom, assim, em questão, bem disputado, vamos dizer assim. Aí vamos lá. Por que que o da Intel nesse caso aqui venceu? Vamos descobrir. A velocidade da RAM é maior, 1600 maior. Aqui ele pega. Só que isso aqui. Não sei se tá certo isso aqui não. Porque tipo da AMD, esse processador normalmente ele já é destravado, e aí permite pegar a memória de 3600, mas da Intel já é 4800. Tipo, na teoria, isso não vai fazer muita diferença na performance do jogo. Tipo, vai fazer uma diferença se você botar os dois lado a lado, mas se você, tipo, jogar num e depois jogar no outro, você não vai sentir essa diferença tanta, questão da frequência de memória, principalmente se a memória que você instalar for uma memória boa, beleza? A temperatura operacional 5 graus mais alta, isso é melhor? Não sei. Assim, por um lado, ele vai desligar, vai demorar mais a desligar caso é, a refrigeração do computador não esteja boa, mas isso aqui eu acho que não era para ser um benefício não, vamos dizer assim. Aí a cache, a cache você vai sentir a diferença sim, boa. Acho que é até um pouco mais do que a frequência da memória RAM. Aí a versão do PCI duas vezes mais recente, como a gente viu, uma é de PCI 3.0 e outro é 5.0. É, Aí a cache também vai ser maior, só que nesse caso aqui vai ser bem pouca coisa. Nesse caso aqui também, certo? É, A largura da banda de memória vai melhorar alguma coisa, mas isso aqui é por conta do PCIe, beleza? E é, 0,75 a mais de cache por núcleo.
meio que tipo, as diferenças aqui foi mais básicas, assim, vamos dizer. Mas aqui ele tem um gráfico também. Esse vermelho, ele é o que está selecionado. Não, ele destaca o que está selecionado, beleza? O vermelho é o Intel. Mas se a gente olhar aqui, tipo, embora ele diga que é melhor, mas se a gente comparar aqui, o AMD, embora ele tenha menos memória, olha, já tô errando no português. Mas embora ele tenha menos recursos de memória e menos benchmarking, ou menos gráfico integrado, quero dizer, ele ainda é bem próximo assim, tipo, basicamente 4 pontos de diferença. Mas em compensação, a performance do Ryzen 5 é melhor, sabe? Tipo, essa é a questão. Qual comprar nesse caso? Porque, tipo, embora o Intel seja um pouquinho pior, na performance ele tem um pouquinho mais de durabilidade, vamos dizer assim. Certo? Porque ele é mais moderno, vamos dizer assim. É uma versão maior no PCIe. Ele tem compatibilidade com o DDR5, mas em compensação ele é um pouquinho mais caro. Aí essa é a questão, sabe? E, tipo, o Ryzen ele diz que a CPU é um pouquinho mais rápida, é 3.6, enquanto que a do Intel é 2.5. Aí o clock de GPU do Ryzen é melhor e do Intel é bem baixo, assim. O processador ele permite overclock padrão, ele já está bloqueado para overclock e a velocidade da GPU também é maior. Nesse caso, o melhor seria você ver a sua realidade. Por exemplo, você vai usar o computador em que? Se você for usar o computador para jogar, e tipo, você for comprar a placa de vídeo só daqui a 3 anos, é, eu recomendaria você pegar o AMD. Mas vamos lá. Mas só que tipo, a gente tem que lembrar sobre a questão da durabilidade, porque tipo esse da Intel aqui também ele vai durar mais tempo por conta do DDR5. Aí o Ryzen ele não vai durar tanto assim, tipo você vai conseguir usar ele tranquilamente por um bom tempo, mas vamos supor que você tá com o desejo de tipo, daqui 2 anos eu quero trocar botar uma DDR5. Então, nesse caso, eu recomendo pegar o i5, beleza? E tipo, você diz, eu tô pensando em comprar, eu vou comprar a placa de vídeo o próximo mês e daqui a 2 anos eu mudo para DDR5. Aí, nesse caso, vale mais a pena você pegar o Intel, por conta que, tipo, a placa de vídeo dele não vai ser tão boa para rodar jogos, mas em compensação, daqui a 5 anos, uns 10 anos, vamos lá, você vai conseguir, tipo, simplesmente trocar a placa e trocar e botar DDR5. Não vai precisar trocar todo o computador para mudar a geração da memória de DDR4 para DDR5. Mas vamos lá. Caso você vá usar o computador em outro ramo, vamos supor, vai usar para escritório, por exemplo. Para escritório você não vai precisar de placa de vídeo, não vai precisar de tanto recurso assim. Aí, tipo, mas vamos supor que tá na dúvida entre esses dois. Aí eu vou sugerir mais pelo preço, porque tipo, são computadores bons que vão conseguir atender as demandas do escritório, mas não vai precisar se preocupar tanto com manutenção. A não ser que seja tipo assim, a DDR4 ameaçou que vai extinguir. Aí nesse caso, já compra o i5 para quando extinguir só mudar a placa. Mudar a placa é a memória RAM.
ou comprar logo um processador já DDR5, beleza? Mas acredito que o DDR4 ainda vai durar bastante tempo. Beleza? Que tem muita placa sendo vendida DDR4 ainda. É, mas aí, no caso de se você for usar para escritório, ou para acessar o Word ou só estudar, eu recomendo você pegar o que for mais barato, o que você encontrar mais barato. Ou, tipo, se tiver essa diferença baixa aqui de preço, tipo, R$ 40, pega logo o Intel, sabe? Tipo, vai depender muito da promoção, né, certo? Aí por que é que eu recomendo muito o Ryzen? Vamos lá, eu peguei um Ryzen meio que de entradas, certo? Tipo, embora seja um Ryzen muito bom, mas ele é de entrada. Pronto, eu não encontrei nem da sexta nem da sétima, beleza? Mas aí peguei esse aqui da oitava geração, um Ryzen 5 também. Ele é um pouquinho mais caro que o da Intel, certo? Uns R$ 300 a mais. Mas acho que dá pra comparar bem com ele, beleza? Porque, tipo, ele é da AM5, beleza? Que aí permite DDR5. Se olhar que ele é DDR5. Aí vamos jogar no Versus. É só voltar aqui e mudar para Ryzen 5 7600G, eu acho. 7600 que eu botei. 8600. Beleza. Aí ele já mostra que tá a diferença de preço. Mas se a gente olhar aqui, ele tipo só perde no backmarks. Mas por que ele perde nos backmarks? Pode ser que seja só por conta que não tenha tanta gente usando ele. E aí ele acaba meio que perdendo esses pontos, esses pontinhos, certo? Aí, tipo, ele é um processador quase que o dobro aqui de velocidade para o Intel. Aí a GPU dele é uns 500 a mais. Os pontos a mais no Benchmark. Esse Benchmark é como se fosse um benchmark ainda, certo? É, índice de referência que mede o desempenho usando múltiplas threads, tipo é um benchmark, e possui multiplicador desbloqueado. Isso é para fazer overclock. E ele permite até 256 GB de memória em relação ao outro que permite só 128. Tipo, é um processador top, certo? Só que tipo, é claro que ele vai ser bem mais caro também. Mas, vamos lá, se você fosse me perguntar esses dois aqui e tipo, dissesse assim, vou usar para tudo. Aí eu já iria indicar o Ryzen 5, beleza? Isso, vamos dizer que você não tá nem aí para o preço, mas aí eu ia recomendar o Ryzen 5, porque tipo, ele é atual e ele bem mais potente do que o Intel. Mas caso você diga assim, qual que dá para minha necessidade e de tipo você também não vai usar muito para jogo, e quando for usar para jogo você tem uma placa de vídeo, então eu vou recomendar você usar o i5 aqui, beleza? Porque, tipo, ele é um pouco inferior, mas ele não deixa ser ruim, um processador ruim. Ele vai atender para você que vai usar uma placa de vídeo e você vai pagar mais barato por isso. Então, acaba valendo mais a pena o i5 nesse caso. Mas naquele outro caso, como era uma disputa mais acirrada, valia mais a pena o, é, em alguns casos, o Ice 5. Na verdade, esse aqui,
vale só se você quiser gastar um pouquinho mais. E outra, se você quiser gastar menos, você pode procurar também a série X, que é sem placa de vídeo. E ele é mais performático. Eu tenho aqui até umas tabelinhas sobre os nomes. Aí tem o U também, que é para laptop. E tem o M que ele acaba sendo mais barato, mas acaba não compensando tanto, sabe? É mais. Os que compensam mais do Ryzen é o X e o G. E também o T que ele tem alta performance, mas ele também é mais caro, beleza? É, mas enfim. Aí o da Intel ele tem essa tabela um pouquinho maior, que aí é o que compensa. Para quem não tem placa de vídeo, é os que termina com G, os outros ou é para desktop ou é sem placa de vídeo. E tem o E também, mas o E eu acho que é econômico, se não me engano. O F ele sempre vai precisar de uma placa de vídeo. Então é isso, espero que tenha ficado claro o vídeo, tipo, é um assunto assim meio que difícil de explicar, certo? Tipo, porque eu tentei explicar do melhor jeito para leigos, certo? E também para quem e também para quem tem conhecimento de computador. Mas cara, tipo, você é, vai depender da sua necessidade. Tipo, se você vai usar para jogo, normalmente o ideal é usar um Ryzen, mas tem que ser um Ryzen bom, certo? Não pode ser qualquer Ryzen. E eu recomendo, tipo, Ryzen, eu recomendo, tipo, a partir do Ryzen 5. O Ryzen 3, ele é quase, é, ele é quase um pouquinho inferior do que um i3, sabe? Tipo, ele ainda é superior o i3 na maioria das vezes, mas normalmente um Ryzen 3 ele tem as mesmas falhas que tem no i3. E o i3 eu também não recomendo muito, eu recomendo mais quando é questão de é, ques- quando você vai usar só para planilha, alguma coisa assim, não usa para jogar. Tipo, se for para jogar, os 5 para cima. Então é isso, galera. Meus aplicativos estão na descrição. As promoções da Kabum também estão na descrição. E os links das minhas recomendações estão na descrição também. Eu vou adaptar esses dois. Na verdade, foi três, né? Que a gente comparou. Esses três processadores que a gente comparou. Vou botar no site de recomendações também, beleza? Então é isso, galera. Valeu, fui. E é nóis. Até a próxima.